eu tenho 34 anos, eu tenho acho que uns mais de 15 de conversão, agora eu não vou conseguir fazer essa conta de cabeça. Mas eu tive uma infância e uma adolescência bem problemática. Eu sempre tive um espírito meio rebelde que me guiou por caminhos não muito legais. E na minha juventude, eu sou filha de pais separados, então eu sempre tive relacionamentos distintos com meu pai e com a minha mãe. E quando eu comecei a causar, né, eu ficava pulando de casa em casa. Eu ficava um pouco na casa do meu pai, aí enchi o saco e ia para casa da minha mãe. Então, na adolescência, eu era muito individualista, vivia por mim mesma, não queria saber de conselho, não queria saber de direção. Não tinha essa coisa da estrutura familiar bem desenvolvida, então, para mim, não fazia diferença se eles falavam, se não falavam. Eu vivia na rua, tinha um monte de amigo, basicamente cresci com os meus amigos na rua. Então, para mim, o que importava era o que a galera estava fazendo, onde a gente ia. E eu comecei meio precoce, na real, porque com 12 para 13 anos eu já fumava cigarro, baseado. Quando eu passei, sei lá, 15, 16, eu já cheirava cola, já cheirava pó e ia pegar pó na boca, sozinha, loucona, nem tinha noção do perigo. E, graças a Deus, nunca nada aconteceu comigo, porque eu andava com um monte de moleque, vivia na rua e não tinha muita noção, sabe, do que eu estava fazendo. A real é que eu não estava nem aí. Eu sempre achei que eu ia morrer cedo, sabe aquela ilusão que a gente tem dos nossos ídolos do rock que vivem muito e morrem cedo. Eu tinha essa ilusão. Falei, eu vou viver o máximo que eu conseguir, porque eu sei que eu não vou viver muito, então eu vou aproveitar o máximo que eu conseguir. E eu vim, né, a minha casa, eu morava com a minha mãe, minha casa era muito desestruturada, a gente tinha muita treta, era agressão física, verbal, e eu comecei a trabalhar cedo porque eu não queria ter que depender de nada, eu queria ter minha grana. Então, eu, tendo a minha grana e o meu trampo, eu comprava o que eu queria, eu fazia o que eu queria e ninguém mandava em mim. Era basicamente isso. E quando você fala que você foi para o mundo, você lembra de ter ido buscar alguma coisa especificamente além dessa liberdade de sair de casa? Eu acho que eu sempre quis quebrar barreiras, sabe? Eu sempre quis ser a pessoa mais louca, a que curtia mais, a que fazia mais, a que tinha mais grana. E como eu não sou de uma família que tem grana, para mim essa coisa da autoconfiança sempre foi muito forte. E aí eu vou, eu faço, eu aconteço, eu consigo. E isso me deu certa autonomia para fazer as minhas coisas, mas ao mesmo tempo fez com que eu não criasse vínculos, sabe, com pessoas, com família. Então eu fui indo por onde o meu caminho foi me levando, mas eu sempre, eu sou de família, eu fui de família espírita. Meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai, eram espíritas há muitos anos. Eu cresci no centro espírita, eu frequentava todo sábado. Então, eu acreditava que existia um Deus. Eu não tinha um relacionamento com ele, mas eu sabia que existia um Deus que para mim era um pouco distante. Eu não sentia muito diferença na minha vida, mas eu sabia que existia, mas eu não estava muito preocupada em encontrá-lo, sabe? E quando que foi o fundo do poço? Difícil você falar que eu tinha 17 anos. Difícil você falar que o fundo do poço de alguém é com 17 anos, né? Mas o meu foi. Dos 13 até os 17, eu fiz tudo que eu quis. Chutei o balde mesmo. E um dia eu estava na rua com os meus amigos num bar.
num rolê e rolou uma treta pesada, um cara tirou uma arma, saiu uma porradaria, e eu estava no meio, e alguém chamou a polícia chegou, eu fui peitar o policial, viajava, tinha muita agressividade, sabe, uma pessoa que estava sempre brigando, sempre queria sair na mão com as pessoas, estava sempre tipo aquela coisa da força, quem fala mais alto, sabe? E aí eu fui peitar o policial, porque ele veio tirar satisfação comigo, eu me senti injustiçada, o cara sentou a mão em mim, me deu uma surra na frente de todo mundo, no meio da rua, me catou pelos cabelos e me jogou dentro lá do camburão. E a hora que ele me jogou, ele ainda me deu mais 2 porradas, um chutão na barriga, eu fiquei com a marca do coturno dele na minha blusa. E aí eu comecei a chorar. E 2 amigos meus que estavam juntos, que tentaram meio que ajudar, apanharam também, foram lá para dentro. E nessa hora, foi a hora que, tipo, veio sobre mim, assim, tipo, um espírito de desespero, sabe? Eu parei e falei, não é possível que eu estou vivendo isso. Não é possível que isso está acontecendo comigo. Começou a questionar mesmo. Não é possível que seja isso que Deus tem para mim. Não, sabe? Porque, mesmo que eu estivesse longe de Deus, eu sabia que Ele existia. E você não vê como consequência, né? Você vê como injustiça. Você fala, não é isso, não é isso. E aí, esse dia, eu fui para a delegacia, os caras me botaram lá dentro da cela. Eu nem podia estar dentro da cela, eu era menor de idade. E eu fiquei lá mal, chorei e pensei nisso. Falei assim, não é isso que eu quero. Se esse é o fundo do poço, vai ter que acontecer alguma coisa, porque não vejo mais saída. E aí, depois desse episódio, a minha família, né, viu que as coisas estavam indo para um caminho quase irreversível. E meu pai resolveu buscar ajuda. Eu já saí da casa da minha mãe, fui morar na casa do meu pai. Meu pai resolveu buscar ajuda, só que como a gente era espírita, a gente foi buscar ajuda no candomblé. E quando a gente foi, né, buscar essa ajuda, a gente recebeu orientação e foi dito que havia um espírito de morte na minha vida, que eu tinha 1 ano de vida, foi o que a mulher falou. Isso faz quanto tempo? Eu tinha, acho que foi com 17 anos. Foi um pouco antes da gente ir para a igreja. E a gente fez um trabalho, enfim, um negócio que envolveu sacrifício, que a gente achou que ia resolver, que ia me libertar, aquela ilusão, né, do paga aqui, toma ali, e você acha que então agora está tudo bem. E não foi nada disso, porque a gente saiu de lá, minha vida, as coisas continuaram acontecendo e começaram a piorar. E aí, um dia, um amigo do meu pai, que era cristão, apresentou para ele o evangelho, e ele meio que me arrastou para a igreja. Eu falo arrastou porque ele me arrastou mesmo. Ele falou que se eu não fosse, ele não me dava mais dinheiro, que eu não podia mais sair de casa, que ele ia me trancar. Enfim, rolou uma chantagem. E eu acabei indo, fui muito a contragosto. Fiquei frequentando uns 6 meses, azeda, literalmente. Assim, estava lá no fundão, não orava, não cantava, ficava de cara feia, saía para fumar um cigarro, voltava. Só que Deus começou a me pegar, porque eu comecei a receber muita palavra de revelação. E as coisas que aquelas pessoas falavam para mim, ninguém sabia. Estava muito dentro de mim. Não tinha como duvidar. Né? E aí eu comecei a pensar, falei, o que é isso? Né? O que está acontecendo? E aí começou a me quebrar. Eu passei por uma fase de muito quebrantamento, mas eu não aceitava. Imagina, eu tinha o maior preconceito. Eu falava, eu não vou, mas você acha que eu vou me converter, que eu vou na igreja evangélica? Eu não vou. Eu zoava crente. Eu zoava, passava na frente da igreja com os meus amigos, zoando. Só que daí um dia Deus me pegou, né? Eu fui quebrantada mesmo. Eu comecei a ter experiências, comecei a ver coisas nos lugares que eu ia. Então, eu usava as paradas, ia para o rolê e comecei a ver uns demônios, eu via as pessoas se transfigurando. Então, acho que Deus começou a me revelar, assim, sabe, o obscuro, por onde eu andava. E aquilo começou a me deixar com medo.
Então, eu parei de usar tudo, parei de usar, falei, não vou mais, não quero mais, eu quero ver o que vai dar esse negócio com Deus, e careteei. Fiquei careta e achei que eu estava bem, que eu podia tocar minha vida, que eu já tinha sido transformada, e fui morar sozinha. Só que quando eu fui morar sozinha, veio aquela falsa ilusão, né, da liberdade. E como o diabo viu que ele já não ia me pegar mais com droga, com essas coisas, eu comecei a ser seduzida por outras coisas. E nessa época eu recebi um convite para trabalhar na noite. E eu trabalhei 3 anos num clube de música eletrônica super famosinho, que nem existe mais. E na época eu ganhei grana, assim, sabe, para a idade que eu tinha, porque eu fazia, para mim era, né, era teoricamente tudo que uma pessoa da minha idade queria. Eu ganhava grana, eu estava numa posição de status legal. As pessoas me conheciam, eu tinha influência, e eu fiquei um tempão nesse meio. Depois eu parei de trabalhar nesse lugar, eu virei produtora de show e de festa, e aí eu comecei a ganhar o triplo do que eu ganhava, assim, sei lá, eu ganhava 3 pau por semana, assim, fazendo 2 noites. Fazia uma noite de rock, uma noite de rap e uns shows de vez em quando. E para minha idade, na época eu já tinha uns 22. Eu era careta, mas eu estava lá. Eu tinha a ilusão de que Deus tinha me permitido estar ali para evangelizar as pessoas, sabe? Mas você gostava de estar ali? Aquilo me seduzia, mas no fundo me fazia mal, sabe? Eu chegava em casa, eu me sentia sugada. Eu tinha uma vida de vampira, né? Eu ia trabalhar meia-noite, chegava em casa às 7 da manhã, dormia até as 4 da tarde, acordava, era um ciclo. E aquilo começou a me consumir, mas eu não queria largar porque eu ganhava grana, porque eu tinha status, porque eu ganhava as coisas, porque eu entrava em todos os lugares de graça, andava com eu tinha muito amigo de banda, então eu estava sempre em backstage de show, eu estava sempre indo nos shows legais. Então isso me segurou muito tempo, assim, sabe? Isso eu falei, putz, mas e aí? Eu vou abrir mão? O que eu vou fazer, né? Só que daí eu comecei a ser cobrada. Quando eu vim pro Bola de Neve, eu comecei a ter uma relação com Deus diferente, porque nas igrejas que eu ia, eram igrejas muito tradicionais, a Assembleia, essas igrejas assim, então eles não tocavam muito o dedo na ferida, não falavam de renúncia, não falavam de santidade. Então, para mim, o meu estilo de vida não era tão fora assim, porque eu já não usava mais droga, mas teoricamente, na minha cabeça, aquilo era o meu sustento, então tudo bem. Só que, quando eu vim para o Bola, isso começou a pesar. E eu recebi várias palavras proféticas de revelação e Deus me confrontando mesmo, falando, você não confia em mim? Você não sabe que o que eu tenho para você é muito melhor? Você tem medo? Quando que você vai renunciar? Então, eu lembro até, estava lembrando esses dias, o AP, Rina, numa barca que teve, eu estava muito pedindo para Deus, eu já estava quase, mas eu precisava de um empurrão, sabe? Eu estava muito pedindo para Deus me falar, Deus, o que eu faço, né? Eu preciso, estou num momento decisivo. E foi muito louco, porque ele não sabia disso, que eu estava nesse momento. E ele falou para mim de púlpito, ele falou assim, Deus está mandando te dizer o que você está esperando. Ele só está esperando você renunciar para ele poder começar a fazer o que ele tem que fazer. Renuncia, confia, acredita. E aí eu falei, beleza, então eu vou pagar para ver, vou ver qual que é. Na semana seguinte, eu meio que falei para os caras que faziam festa comigo, falei, não vou mais fazer. Os caras falaram, como assim você não vai mais fazer? Está ganhando dinheiro, você vai sair, não precisa mais vir, então, faz o trampo à distância e a gente faz a produção no dia, a gente só vem pegar seu dinheiro. Eu falei, não quero mais. Porque aquele dinheiro que eu ganhava, na real, era um dinheiro amaldiçoado, porque a galera entrava, ia na balada, bebia pra caramba, e quanto mais as pessoas faziam isso, mais eu ganhava dinheiro. Então, aquilo começou a me fazer mal. Eu falei, eu sou uma hipócrita, porque eu falo de Jesus, eu falo que eu conheço Jesus, e eu vivo da destruição das pessoas, que eu digo que eu estou indo pregar o evangelho. Mentira, não é verdade.
E aí eu resolvi renunciar, passei por um deserto, porque eu tinha que pagar minhas contas, né? Eu precisava viver. Só que Deus proveu de diversas formas. Eu passei por um tempo de humilhação mesmo, porque eu tive que fazer qualquer coisa que aparecia para pagar minhas contas. Mas depois Deus me honrou. Eu comecei a trabalhar na área de comunicação de marca, marketing e tal, e aí Deus me proporcionou. Hoje eu tenho uma profissão bacana, uma vida legal, graças a Deus, mas se eu não tivesse renunciado lá atrás, eu não sei como teria sido, sabe? Porque a fama é essa ilusão mesmo, né? E não é só fama, é o dinheiro, né? Aquela coisa de você estar sempre com pessoas que são importantes e você tem a grana para fazer tudo o que você quer. É vaidade, é ego. Eu me relacionava muito com homens nessa época, então tinha aquela coisa do desejo, da sedução. E isso foi uma coisa que também me segurou muito tempo. Não me deixava ficar em santidade, sabe? Eu estava sempre naquela coisa do ego, do me encher de mim mesma, sabe? E quando que o sonho do Song começou a nascer no seu coração? Nossa, acho que o sonho do Song sempre existiu. Ele começou a virar um projeto real de uns 2 anos para cá. Que aí eu comecei a pensar no nome, mas era muito sonho, sabe? Eu falava, nunca vai acontecer. Tipo, imagina, não vou conseguir fazer, não vai rolar. E na real eu sempre falei muito pro AP e para os líderes do Bola que eu achava que faltava espaço para a galera ouvir um som alternativo, para as bandas poderem se formar, para uma cena poder se criar, uma coisa que pudesse receber as pessoas que estivessem chegando do mundo, e que também pudesse atrair e mostrar que existe uma alternativa, que não é aquela coisa que todo mundo tem na cabeça, que é a igreja, grita, gira, pula e canta só louvor. Isso é uma bênção, mas não é só isso, né? Deus é multiforme. E eu sentia falta disso, porque depois que eu renunciei, eu me afastei de todos os meus amigos, eu praticamente fiquei sozinha. Eu passava sexta e sábado sozinha em casa, trancada, assistindo filme, meio deprê, sabe? Porque eu falava, não tenho para onde ir, não tenho com quem trocar ideia, porque eu não saio mais, mas também não tenho uma galera na igreja, porque ninguém tem a ver comigo. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu aguentei muito tempo, assim, só que eu nunca pensei que eu pudesse fazer alguma diferença em relação a isso. E esses 2 anos atrás, eu comecei a falar dessas ideias pro Rina e para a Denise, e eles começaram a me incentivar a colocar isso no papel, fazer isso virar um projeto. Porque eu nunca tinha me envolvido com o ministério na igreja, achava que nada tinha a ver comigo, sabe? A única coisa legal que eu acho que eu ajudei a fazer foi um festival de curta que a gente fez em 2012, que tem a ver com cinema, que também é uma coisa que eu gosto. Mas nada me atraía. Então, quando eu comecei a pensar no Song, ele me deu carta branca para pensar e evoluir, foi quando eu comecei a ver que, de repente, podia ser legal e que eu pudesse trazer, sei lá, minha bagagem, as coisas que eu sabia do mundo e fazer alguma diferença, né? Em vez de ficar só criticando, eu fazer alguma coisa para mudar. E aí eu fiz. E aí o Song nasceu, a gente começou lá no lounge, super pequenininho. Lá no lounge acho que cabe 150 pessoas, né? E sem banda, sem ninguém. Vinha uma banda aqui, uma ali, tocava, mandava e-mail, a gente ouvia o som, chamava para conhecer. E acho que foi em julho agora, Paty, a Paty que sabe das datas, foi em julho que a gente fez a primeira reunião aberta lá no Song, no lounge? Setembro? Acho que a gente começou as reuniões fechadas em julho, e em setembro a gente começou a abrir para o público, e foi muito legal, porque daí as pessoas começaram a se achegar, e a galera falava, faltava muito isso, precisava muito disso, me sentia deslocado. E o pessoal de música vinha e falava, a gente precisava de um espaço, a gente quer montar banda, a gente quer fazer isso e aquilo. Então, foi muito legal, assim, porque Deus começou a me mostrar que realmente tinha um propósito. Não era uma coisa que eu queria fazer como uma festa, e eu fui lá e fiz. Era uma coisa que talvez muitas pessoas estivessem orando por isso também. E hoje a gente está aqui, graças a Deus, nesse espaço incrível que já foi a maior casa de show da América Latina. Eu já vi em vários shows aqui.
quando eu era do mundão. Então, eu acho que é um tempo, uma oportunidade que Deus está dando, não só para mim, mas para todo mundo que tem banda, que está aqui, que está colando, de realmente ver que Deus, Ele ama a gente, que Ele prepara as coisas do jeito que o nosso coração muitas vezes pede, né? Às vezes a gente acha que a gente está pedindo muito, mas, pô, hoje é uma realização de um sonho estar aqui, de verdade. Uma coisa que eu queria que você dividisse com a gente, porque hoje a gente vê o fruto, né? A gente vê o ministério aqui. E das renúncias que você fez, o que foi mais difícil e como que você encontrou em Deus essa força e esse sustento que você precisava? Acho que as 2 renúncias mais difíceis que eu fiz foi essa coisa do trabalho, né, do meu sustento, que eu tive que foi um passo de fé mesmo, porque eu tinha conta para pagar no mês seguinte, eu não sabia o que eu ia fazer. Então, eu abri mão e, literalmente, fiquei vivendo do maná. E teve um último relacionamento que eu tive que pegou bastante, assim, mas que eu abri mão porque eu sabia que, se eu continuasse, eu não ia conseguir me firmar e isso não ia acontecer. E ele, inclusive, começou comigo com ideias e tal, ele era músico também, mas eu sabia que, se eu continuasse, não ia rolar, sabe? E eu renunciei e foi impressionante, porque, assim, 2 meses depois eu me libertei, aquilo saiu de dentro de mim, era como se fosse um peso mesmo, e aí as coisas começaram a acontecer, e eu me enchi tanto das coisas do ministério, de outras coisas, que vai fazer, sei lá, 2 anos que eu estou sozinha e que não me faz falta nenhuma, sabe? E no mundo eu sempre tinha uma pessoa tampando buraco aqui, outra ali. E isso é muito difícil, né? Porque às vezes a gente fica emocionalmente dependente dos outros. E isso afasta a gente de Deus, né? Daquilo que às vezes Deus quer que a gente seja dependente só dele. Você não precisa ter um namorado, um monte de amigo, grana no banco. Às vezes isso, na verdade, não é nada. Na maioria das vezes, não é. Então, para mim, foi difícil, assim. Eu fui muito tratada na minha autossuficiência e na minha independência, essa minha coisa de fazer e acontecer sozinha. Mas eu acho que hoje eu estou muito mais feliz. Acho que eu estou no centro da vontade de Deus, sabe? Eu me sinto em paz. E antes eu tinha tudo que eu queria, mas eu sentia que, putz, não sei se eu não deveria estar aqui, sabe? Uma coisa meio, eu me sentia deslocada. Muito louco isso. E queria que você falasse um pouquinho para a gente também da sua relação como mãe com a Valentina. Eu sou mãe, a minha filha tem 8 anos, a Valentina. Hoje a gente dá uma educação com fé, né? Que para mim eu acho que é uma estrutura super importante. E eu amo ela. E ela é uma mini-me, ela ama música, ela ama filme. Ela não está aqui hoje, mas eu vou, assim, depois que ela nasceu, muitos propósitos mudaram dentro de mim, sabe? Minhas prioridades mudaram. Eu acho que quando eu me tornei mãe, eu entendi um pouquinho também do amor de Deus para conosco, sabe? Porque é diferente, né? O amor de pai e mãe é uma coisa, tipo, até você viver não tem como explicar. E eu acho que Deus é mais ainda, né? Então eu comecei a entender um pouco melhor o amor incondicional, essa coisa de você amar, independente do que teu filho faça, você está ali, você está amando, você está querendo bem e tentando ensinar. Eu acho que foi isso que Deus fez comigo a vida inteira. Legal. Queria agora, então, que você deixasse um recado para a galera que está aqui, porque sempre vale a pena, mas a caminhada nem sempre é tão fácil. Eu queria que você deixasse um recado para a galera que está nesse deserto, às vezes, ou está nessa caminhada, para não desistir. Eu penso o seguinte, eu acho que Deus, ele muitas vezes ele fica observando a nossa jornada, né? Ele fica olhando as coisas que a gente vai fazendo, as coisas que a gente vai vivendo, os nossos sonhos, mas ele sempre tenta mostrar ou te direcionar, seja através de pessoas ou através de coisas que acontecem na sua vida, que te mostrem a verdadeira vontade que ele tem para a nossa vida.
E eu acho que, no fundo, o que Ele espera é que, em algum momento, a gente vai parar de ficar ouvindo a nós mesmos, ou aos nossos amigos, ou ao mundo, para tentar entender o que Ele quer, e não o que a gente quer, né? Porque não é que a gente precisa se anular e não ser mais você para que Deus opere na sua vida. Na verdade, é deixar Deus te mostrar quem você é de verdade, porque muitas vezes a gente vive uma mentira. Você vive uma personalidade que não é a sua, você vive sentimentos que não são os seus, você vive frustrações que a vida te impõe e que não era para você estar vivendo. Então, às vezes a gente se deslumbra tanto com essa coisa do ser livre. A liberdade, ela é tão ilusória, e a liberdade do mundo, ela é tão mentirosa, que é uma liberdade que, na verdade, te faz escravo. Então, a liberdade que a gente experimenta quando a gente conhece a vontade de Deus e o plano e aquilo que Ele tem, é uma coisa tão diferente de toda a liberdade que as pessoas falam, que é inexplicável, assim, você fazer uma coisa sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, mas você ter certeza no seu coração que você está fazendo a coisa certa, sabe? E que você está vivendo no centro, naquilo que Deus preparou para você, e que você vê as coisas passando na sua frente e aquilo não te atrai mais, porque você sabe que aquilo pode encher a vida das pessoas no mundo, mas que a tua, com certeza, o que você tem não dá para trocar, sabe? Então, eu queria deixar essa reflexão hoje. Assim, eu não sei quantas pessoas estão aqui que são cristãs, que são convertidas, ou que só estão visitando por causa do show, do rolê, enfim. Eu acho que a gente perde muito tempo correndo atrás de coisas, sabe? Às vezes essas coisas não são nem coisas materiais, são coisas que nós queremos, a nossa satisfação, a nossa realização, nosso lugar no mundo, né? E a gente não para ouvir o que Deus tem para dizer que a gente vai ter, o que a gente tem que esperar, e a gente se atropela, fica colecionando relacionamento e brigas e enganos, e sai depois se arrastando pela vida cheio de ferida e de cicatriz, e não é isso que Deus tem para a gente, não é mesmo. E às vezes a gente precisa sofrer muito para enxergar, e às vezes não. Às vezes basta a gente ouvir ou prestar atenção, que você vai saber e vai se privar, vai se poupar de viver uma coisa que não é aquilo que Deus tem para você. Eu queria fazer uma oração, queria que todo mundo fechasse os olhos, se possível, abaixasse a cabeça. Se você acredita, se você não acredita, é um momento que eu queria fazer uma oração pelas pessoas que estão aqui. Amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que você começasse a pensar pelos lugares que você tem andado, pelos lugares que você já andou, pelas coisas que você ainda não conseguiu renunciar, as coisas que você tem dentro de você, que você ainda não conseguiu botar para fora, que você ainda não conseguiu perdoar. Eu tive durante muito tempo coisas dentro de mim que me machucaram muito, e eu demorei muito para liberar perdão. E às vezes a libertação, ela só depende da gente. Às vezes é a sua decisão. Deus acredita na gente antes mesmo da gente acreditar nele, e por isso Ele morreu numa cruz, por isso Ele veio e se sacrificou, para que você tivesse a oportunidade de ser um filho, e que você tivesse o direito a uma herança. Essa herança que a gente tem, ela precisa ser tomada à força. O reino, ele é tomado à força. Então não basta a gente vir aqui e abaixar a cabeça e só dizer amém, e passar dessa porta e lá fora você continuar com as mesmas práticas, com a mesma vida, e achar que as coisas vão se resolver sozinhas. Não é assim que funciona. A gente precisa tomar uma decisão. Só que essa decisão tem que ser tua. A decisão de morrer numa cruz e sacrificar pela tua vida já foi tomada. Isso é irrevogável, nunca mais vai voltar atrás.
Só que a decisão de aceitar Jesus, não só como uma pessoa que se sacrificou com você, mas renunciando a um estilo de vida e começando a viver nos passos dele, isso só você pode fazer. Se você decidir fazer isso, eu tenho certeza que a força vai vir, que o Espírito Santo vai fazer com que você tenha revelações e direcionamentos, mas a decisão inicial, aquele passo, aquele primeiro passo é você que tem que tomar. Se você já frequenta, se você não frequenta, se você já aceitou Jesus alguma vez, não importa. Importa como você está hoje. Eu queria convidar as pessoas que hoje enxergam no fundo da sua alma, que tem coisas ainda pendentes ou coisas para serem resolvidas e que querem de fato ser plenas e viver no centro da vontade de Deus. Eu queria que você levantasse a sua mão. Eu queria fazer uma oração por você. Eu queria que você pudesse receber hoje um pouco do que eu já precisei e já recebi muitas vezes, e só por causa disso eu estou aqui. Amém? Se você não conhece a palavra, se você está vindo numa igreja pela primeira vez, então para você isso é mais novo ainda, mas você quer conhecer, você quer saber o que vai além disso.